Olá, meus amados irmãos queridos da Escola Bíblica da Igreja Betel para as Nações. Nós temos uma incumbência bem difícil de falar sobre os livros de 1º e 2º Reis. Faz parte dos livros históricos. Nós já estudamos sobre Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. Agora nós estamos entrando em 1º e 2º Reis. Esses livros históricos, vocês já sabem que são 12, nós estamos dando continuidade porque felizmente está havendo maior adesão à nossa escola dominical e com isso todas as pessoas que estão fazendo parte estão sendo abençoadas. A dificuldade que a gente tem em relação aos livros de 1º e 2º Reis não é pelo seu tamanho, mas sim por tanta coisa que ele relata. E por conta disso, fica muito difícil nós fazermos em tempo menor para que seja melhor didaticamente. Mas nós vamos ter que pular riquezas que, infelizmente, todos os estudos que eu fiz sobre esse livro, sempre cada livro ele dava na faixa de 1 hora e meia. E se torna bem cansativo mesmo, concordo com vocês, a não ser alguém que tenha muito interesse. Mas nós vamos aqui pedir primeiro a Deus que nos dê a graça de termos sede de conhecimento, mas conhecimento da palavra. Porque nós vamos estudar sobre o final, 1º Reis começa assim, já o declínio, já a velhice maior, bem grande, bem nítida do rei Davi, e o início do seu filho, rei Salomão, que antes de ser considerado rei, teve uma disputa, e foi provocado quando foi visto que Adonias, ele já tinha perdido um filho, né? Também por disputa de poder. E nós sabemos que isso é uma das coisas que se vê mais em relação à humanidade, é disputa de poder, são sentimentos ruins. Eu quero ter poder, eu sou egoísta, eu sou individualista. Todos esses sentimentos não condiz com o propósito de Deus nas nossas vidas. E Adonias foi o 2º filho que tentou dizer, meu pai não está mais atuando. Havia uma briga quando tem excesso de esposas, né? Que olha, que Davi já foi considerado que tinha muito. Havia uma disputa também de poder. Não era de carinho, não era de sede de família, era de poder. E Adonias tentou tomar o reino, se consagrando já rei, se aliando, e com isso lá se vai tanto a esposa, a Batseba, como também o profeta Natan foi lá e combinaram e disse, você está sabendo que ele está sendo, já estão consagrando Adonias rei? Nesse período, ela foi, se apresentou ao rei, disse que no caso ela e Salomão, o filho deles, estaria em risco. E quando eles estavam conversando, entrou o profeta Natan e confirmou tudo isso, dizendo o quanto seria perigoso para a continuação do seu reinado. E ele, no caso, entendeu, pediu que chamasse Salomão, deu as ordens de tudo, como é que eles tinham que fazer, como eu não vou nem entrar em detalhes, que aí pega a burra do rei, né? Aí senta, põe o que é que tem que pôr, tudo, de coroa, tudo, aonde levaria, e eles assim fizeram. E isso foi o final. Davi ainda vivo, fez, Davi continuou e no caso Salomão foi consagrado rei. Aí teve toda aquele problema de Adonias se arrepender quando soube. Perguntou que alvoroço era aquele. E como ele já estava, Salomão, sentado no trono do rei, aí ele disse, agora complicou para mim, eu vou correr atrás para o perdão. E quando Salomão pediu para ele vir, porque ele foi ao altar, né? Ele se apresentou e ele disse, fica quieto, fica na tua casa.
Mas é muito difícil pessoas que têm um coração pesado, pessoas que são mal intencionadas, de ficarem quietos na sua casa. Em outras palavras, não faz mais nada. Fica quieto e poupa a tua vida. Mas ele tinha tendência desafiadora. Mas Salomão entendia que tinha que fazer algo. Porque Adonias se achava no direito de primogenitura, já que ele estava na sucessão, ele teria o direito de ser rei. E ele nunca deixou de reconhecer. Ele viu que não seria prudente para ele abordar, mas ele aceitou o fato do irmão, aparentemente, do irmão ter sido nomeado rei. Mas quando ele foi consagrado rei, ele não gostou também. Aí foi o que ele fez? Ele disse, eu vou pedir para que a sunamita, que ele sempre foi um pouquinho apaixonado, mas que seria interessante, porque era a que estava cuidando do rei Davi. Depois que o rei Davi se foi, ele a quis como esposa. E isso mostrava que, segundo Salomão, era que ele queria o reinado. Quando ele solicita a mãe de Salomão, para que ela vá até ele, peça, porque ele pedindo, poderia que Salomão não concordasse, mas ela solicitando, ele sabia o quanto Salomão era obediente à sua mãe. E ele pediu a ela que fizesse esse pedido, que era muito importante para ele, porque ele queria casar, deve ter relatado que era apaixonado por ela, muita conversa para quem está com outros objetivos. Ele tinha aliados e com isso ele solicitou. E ela não viu nada, ela não entendeu que aquilo dali ia contra o reinado do próprio filho. Onde até ele questiona para ela, por que tu não aproveita e pede logo o reinado todo? E ficou muito revoltado, Salomão. E aí, daí em diante, nós podemos dizer de uma forma muito mais simples, dizendo que a coisa complicou para Adonias. E terminou Adonias vendo que não agradou ao rei, e ele terminou mandando que matasse Adonias. Aí a gente vê que Salomão começou, eu não me acho capaz, com humildade, e muitas vezes até, eu acho que mais do que humildade, você não se acha, você não se vê como um escolhido, e vê muito forte você ser sucessor de um rei tão importante, que era o pai dele. E ele se achava muito distante dessa capacidade. E ele foi tentar, depois de algumas incertezas no seu reinado, depois de não assumir tão bem, ele estava pesando muito aquela responsabilidade. Ele buscou a Deus e se afastou e foi buscar mesmo. E quando ele foi buscar mesmo a Deus, ele se aproximou de Deus e disse, eu não sei se tu está me ouvindo, e citou, tu que és o Deus do meu pai Davi, eu queria que tu me ajudasse, eu estou me achando incapaz, eu estou com medo. Aí quando você se revela, que isso nós devemos fazer, se revela para Deus e confessa para Deus o que você não consegue, o que é que está dentro do teu coração. E quando Deus vê que você realmente abriu o seu coração na presença dele, tudo faz diferença. E nós vemos que ele fez o seguinte, ele foi nessa busca e Deus disse, o que é que tu queres? O que ele pediu foi sabedoria para cuidar do povo de Deus, que era um povo muito grande, era uma responsabilidade muito grande, e ele pediu sabedoria. Aí Deus faz comigo, com você, com quem quer que seja. Ele vai além do que nós pedimos, porque esse cuidado ele tem. Ele vai além do que nós pedimos, quando nós pedimos de coração aberto. Quando nós pedimos na intenção verdadeira de ter bons sentimentos, ter uma certeza de que o que nós estamos pedindo não é só para nós,
Ah, então eu não posso pedir nada só para mim? Não é que você não possa, mas quando você só pede tudo para você, Deus pode chegar à seguinte conclusão: qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Tu está em regime de engorda? Você está se sentindo fraco e a única forma que você tem é de fazer um regime de engorda? Como é que você vai correr? Como é que você vai ser ágil se você está no regime de engorda de uma forma sedentária? Isso acontece na vida espiritual? Acontece. Quando eu acho muito parecido que nós fazemos isso? Quando nós vamos para os cultos, podemos ir até todos eles e só assistimos. E lá nós nos fazemos presente apenas, só presente, como se estivesse marcando presença, só para não perder o local, só para que todas as pessoas vejam que nós estamos lá. Na hora da oração, fecha os olhos. Na hora que o pastor pede um amém, eu digo amém. Mas num ritual que muitas vezes eu estou longe, eu não estou naquele momento, num momento de louvor. Às vezes eu estou naquele momento aqui, no louvor, e estou noutra preocupação minha, ou noutra dispersão minha. É porque eu sou dispersa, então diminui a tua dispersão. E o que Salomão estava pedindo era algo que ele esqueceu dele. Ele estava pedindo sabedoria, não porque ele queria se transformar no mais sábio. Ele queria sabedoria para poder saber agir com aquele povo, porque ele já estava tendo dificuldade. E Deus disse: eu vou dar além. Por isso que até hoje já se confirma: ninguém será mais sábio do que tu. Nem foi, nem é e nem será. Mas quando a gente recebe muita coisa de Deus, no lugar de nós dizermos assim: Senhor, eu quero intimidade contigo. Aí eu continuo na intimidade com Ele. Aí eu começo a ser aquele garoto pretensioso: eu quero tudo, Senhor, eu quero tudo, porque eu já tenho intimidade contigo. Só que na hora que eu peço intimidade com Deus, na hora que eu peço sabedoria a Deus, na hora que eu peço discernimento a Deus, na hora que eu peço para ser melhor espiritualmente, emocionalmente, o que é que eu estou dizendo? Senhor, eu quero ser mais servo. Senhor, eu quero mais sair de mim e ser tu. E para eu me esvaziar, eu tenho que deixar todas aquelas mazelas que nós temos, ou de atitudes egoístas, ou de pretensão, ou de orgulho, ou de vaidade. Eu tenho que engavetá-las e ir tentando não destruindo a minha autoestima, mas destruindo a vaidade, destruindo aquilo que não me aproxima das pessoas, para as pessoas dizerem: eu me sinto tão à vontade de falar com essa pessoa, que eu tenho vontade de contar coisas para ela. Isso é quem está no ministério de aconselhamento. Ela precisa que as pessoas não me vejam por trás de um birô, por trás de uma redoma que é intransponível, mas que me veja com mãos assim, que dissesse assim: vem, né? Então, quando Deus deu para Salomão, ele viu. Será que ele não viu lá na frente o que era que ele iria fazer? Viu, mas ele sabia que ele tinha que passar por essas etapas, e ele sabia que se Salomão quisesse, ele poderia mudar a história. Isso estava reservado para ele, mas isso não tinha que dizer assim: ó, nada vai mudar, nada, você vai ter que vivenciar isso. Porque quando você diz que vai ter que vivenciar aquilo, é como se dissesse: não vai servir o teu esforço, porque eu não vou mudar. Isso não é verdade. Deus está esperando, Deus sabe o que eu vou sofrer com as consequências, mas Deus está esperando que eu reconheça o que eu estou comendo e que eu diga: Senhor, tem misericórdia, só isso eu plantei, só isso eu estou. Melhora o que eu plantei. Melhora, já que tu não vais queimá-la e me dar outro completamente diferente. Melhora, e que eu possa agora estar plantando coisas melhores. Ele diz assim, na hora que do 3 ao 11, é interessante que em 1 Reis, do 3 ao 11, aqui foi bem dividido, diz assim:
é o reinado de Salomão. Mas para Salomão estar no reino, ele foi e Deus disse: o teu reino será de paz. Ele vai fazer a construção do templo porque ele não tem mãos com manchadas de sangue como Davi teve. Davi tinha um coração limpo, mas ele tinha mãos de sangue, manchadas de sangue. Aí Salomão não, estava com mãos limpas. Aí ele diz: seu reino será em paz. Ele ouviu isso. Ele não ouviu só a sabedoria, ele ouviu que o reino dele será em paz. Nem o povo, na hora que ele foi crescendo em sabedoria, ele foi provocando temor e pessoas querendo se aproximar. E isso ele não entendeu. Ele achou que a sabedoria dele era suficiente para saber fazer aliança. E nessas alianças, as pessoas vinham também astuciosas com outras ideias. Umas alianças que me faziam ficar muito próximo. Eu quero ficar próxima dele. Isso acontece quando tem um influencer, ou um ator, uma atriz, ou quem quer, qualquer personagem que está em destaque. Quando ele aparece, as pessoas querem tirar uma foto com ele, querem se aproximar deles. Aí já pensou a pessoa na hora dizer assim: eu achei tão bom naquele dia que eu fui na sua casa e a gente almoçou junto. Aí todo mundo escuta: gente, ele foi na sua casa. Então essa intimidade é uma necessidade que o ser humano tem. E Salomão não entendeu que ele não precisava. Ele tinha que ter intimidade, era com Deus somente. Porque Deus já tinha garantido a paz. Aí ele quis fazer aliança. Estou usando a minha sabedoria para fazer aliança com povos que são fortes. Não entendeu que forte era o Deus que estava cuidando dele. E essa parte ele não foi tão sábio. Porque mesmo quando nós temos a sabedoria maior, ele continuou sendo humano. E por ele ser humano, ele continuou tendo falhas. Da mesma maneira como Davi foi segundo o coração de Deus e fez atitudes que não dá para acreditar que era alguém que estava segundo o coração de Deus. E lá se vai Salomão, trazendo muitas estrangeiras. Aí trouxe estrangeiro, que lindo, que sotaque bonito. Eu vou ensinar 2 palavras em português para essa minha amiga, mas ela tem um sotaque muito engraçado. Eu digo para as pessoas que ela é minha amiga, mas essas pessoas trazem também na mala o que também? Vícios, trazem também conhecimento e experiências. E quando isso se mistura, nem sempre dá certo. É você comer algo que faz talhar o quê? O leite e te faz mal. Pois foi acontecendo isso, foi se aproximando. Aí as mulheres, ele teve muitas mulheres, mas muita bem. Pense num harém enorme, imenso. Muitas mulheres, foi tendo filhos, mas uma coisa que aconteceu com ele, muito mais grave. Elas foram insistindo. Ele não fez com que elas mudassem e começassem a adorar o Deus de Israel. Ele não teve essa preocupação, porque ele achava que o Deus de Israel só era para israelitas, mas ele tinha que ser, no mínimo, temido por todo mundo. E ele foi permitindo, antes proibido, totalmente proibido. Ele foi permitindo que elas começassem a adorar o Deus delas, que elas estavam sentindo falta, que iam insinuando. Olha o lado frágil de um homem que estava sendo adulado todo o tempo. E ele foi cedendo, e na velhice a sabedoria não foi cada vez ficando maior, foi o cansaço e a desistência, ou dizendo assim: eu acho que eu já fiz demais, vou dar um tempo para elas também. Elas precisam, elas sentem falta do povo delas. Ele não tinha que ter feito isso. Ele teria que fazer o quê? Vocês têm que aprenderem a amar o meu Deus. Vocês têm que aprenderem a respeitar o meu Deus. Não. Fez a aliança, e a aliança era política. E a aliança política, como até hoje, não tem conflitos de interesse. É soma de interesses totalmente diferenciados. E nessas somas de interesses diferenciados,
fazem um casamento arranjado que ali não tem liga, tem vícios, tem atitudes dissimuladas. E foi o que foi acontecendo. E ele foi declinando o seu reinado. E nem como pai ele foi capaz de ser sábio. Quando aconteceu a divisão do reino, já é em 1 Reis 12, 22, seu filho Reoboão enfrenta uma rebelião liderada por Jeroboão, resultando na divisão do reino. Olha o que é que acontece. Depois de um declínio espiritual, não estava rico não tinha riquezas demais, ele não já tinha construído o templo. Eu construí o templo, o famoso templo, o templo da casa de Deus, pronto, eu já fiz tudo. Eu posso até me aposentar espiritualmente, eu já sou demais. E por conta disso, mesmo que ele não tenha dito isso, as suas atitudes lembravam isso, uma aposentadoria espiritual, onde eu acho que dali em diante eu só posso me regalar, eu não tenho mais atividades, eu não preciso fazer mais nada. E aí é onde está o rei, o que ele não entendeu. Davi, quando Deus disse para ele que não era para ele construir o templo, ele ficou feliz quando ele soube que ia ser o filho dele, mas ele não deixou de providenciar coisas importantes para o templo. Então, por que Salomão estava achando que já tinha feito demais? Aí começou a aceitar que houvesse um templo a Baal, desde que eu faço de conta que não estou vendo, eu faço de conta que não tem sacerdote, porque não começou só lá em Acabe, não só começou nas alianças, começou desde a primeira aliança, começou quando o Egito foi providenciado um casamento que só beneficiaria o Egito. O que é que ele beneficiaria? Ele poderia ter feito do Egito um povo também dominado por Salomão, mas não. O que é que ele faz? Ele simplesmente começa a fazer muita aliança, como eu já disse. Aí ele faz, aí quando ele tem que Roboão, depois da morte dele, ele foi, que Roboão assume, Roboão disse, olha, Salomão começou a cobrar muitos impostos muito caros, impostos caros demais. Então vamos fazer o seguinte, esse povo está dizendo que está muito pesado, vieram falar com o senhor. Eram pessoas sábias, idosas, que tinham experiência. Vamos fazer uma coisa, vamos dizer para eles que tem que pensar, que vamos reaver, que vamos renegociar, vamos reduzir, porque agora no momento não tem muita coisa a se fazer, como era no tempo para a construção do templo e para outras coisas, para a casa de Salomão, que era um palácio lindo, maravilhoso, a casa das mulheres, o harém, tanta construção, tanta coisa, escravizou tanta gente. Aí ele escutou, mas ele resolveu escutar os amigos dele. Amigos que não faziam nada a não ser bajular o filho do rei, mas eram amigos, ele tinha até primos também, que eram nessa linha. Aí eles dizem, como é que é? Vai dar trégua a esse povo? Você já começa o seu reinado, Roboão, já sendo fraco, já permitindo? Não! Diga que o lombo do seu pai era menor do que o dedo mínimo da sua mão. Aí você vai cobrar muito mais. Na hora que ele pediu 3 dias, para responder, na hora que ele recebeu o povo, aí ele foi duro, muito duro, esqueceu o que os anciãos tinham dito e foi duro. Na hora que ele foi duro, o povo se rebelou, aqueles representantes. Que temos nós, como reino
de Davi. Que temos nós? Tinha saído uma profecia que Deus tinha enviado, aonde foi avisado a Jeroboão que o reinado ia ser dividido. Quando o próprio profeta rasgou a sua capa nova e pediu que ele pegasse 10. Desses 10 era dizendo: das 12 tribos, 10 ficarão contigo, Jeroboão. Mas aí Jeroboão estava fazendo a vontade de Deus. Jeroboão esperou o momento certo da rebelião, foram e não aceitaram, ficaram revoltados. Aí fica 10 reinos. O reino do norte, que é Israel, né? E o reino do sul, que é Judá. Aí Jeroboão teve que voltar correndo, porque ele viu que o povo se rebelou. Aí ele temeu. Mas temeu Roboão. Aí Roboão voltou com medo. Ele viu que ele foi longe demais. Ele falou o que não deveria falar. Ele foi ouvir os amigos dele, que nem tinha responsabilidade, nem tinha experiência, que não conhecia o povo, que não entendeu, porque ele não tinha o menor interesse de entender, que o povo estava cansado, que o povo não estava mais gostando do chicote no reinado de Salomão, que estava exigindo, estava muito rico e o povo só sofrendo. Aí vai Jeroboão, foi enviado por quem? Por Deus. Ele voltou lá do Egito, ele foi enviado por Deus? Foi. Deus permitiu, foi Deus que disse. Mas aí ele gostou, ele fez assim: sabe de uma coisa? Eu estou gostando de ser rei, e fiquei mais rei do que Roboão, filho de Salomão, o poderoso. Aí outra coisa que nós erramos é quando nós achamos que o que Deus nos deu, eu não preciso mais pedir permissão para dar continuidade. Ele já me deu. Eu estou no ministério de louvor. Deus já me deu voz e já me deu competência. Deus já me deu uma capacidade na hora de tocar, que as pessoas se tocam e as pessoas se sentem a presença de Deus. Vai nessa. Não ora todo dia, não. Vai nessa. Não entrega aquele louvor a Deus. Vai nessa, dizer assim: não, eu já sou conhecido, eu já tenho intimidade com Deus. Tem que alimentá-la todo dia. É como uma planta que nunca mais foi regada, que fica esperando pela chuva. Não dá certo. Aí ele faz assim. Notavelmente, o profeta Elias emerge durante esse período, desafiando a idolatria de Acabe. Sabe por quê? Porque eles levam, o livro registra os vários reis de ambos os reinados, muitos dos quais levam o povo mais longe da obediência de Deus. Aí, na hora que faz a divisão, eu vou dizer só vou citar para vocês a tabela que foi feita aqui. Gente, olha, no Reino do Norte, que era Israel, nós tivemos 19 reinados. Sabe quantos estavam sendo fiéis a Deus? Nenhum. Aí você pergunta: mas Jeroboão não começou? Jeroboão não foi indicado para cuidar de 10 tribos? Mas Jeroboão pensou assim: como é que eu vou fazer? Se esse povo começar a ter que ir para Jerusalém, ele vai se debandar de novo para Roboão, ou para o reinado de lá de Judá. Não, vão querer cada vez mais consagrar a família de Davi. Isso não vai dar certo. Eu tenho que criar algo que represente a Deus para eles adorarem. Aí ele criou bezerro. Criou
já fazia parte da história. Então ele criou para que as pessoas, aquele povo, aquelas 10 tribos não precisassem ir lá. E o povo gostou, porque sabia que fazia parte do passado, gente. Porque às vezes eu não pergunto, Deus, é isso mesmo que tu queres? Se não for, desmancha, não dá certo, nos impede de ir. Ele tinha poder para impedir, mas é porque eu não quero escutar. Eu já interpreto, eu já sei, eu já estou na presença de Deus, foi Deus que me colocou nesse lugar, então não preciso mais consultá-lo. Eu sou diácono desde há mais de 10 anos, então eu já sei tudo do diaconato. Eu não preciso me aprimorar, eu não preciso aprender mais, eu não preciso entender mais do que eu já entendo. Eu cuido da mídia, eu não preciso aprimorar. Eu não faço nada, mas já estou aqui na escola, já estou fazendo muita coisa. Olha aí, já estou estudando. Saiba que Deus merece muito mais. No reinado do sul, 20. Mas é do sul, descendência de Davi, apesar de tanta mudança de reinado, tanta, eu tenho certeza que ali já tinha a presença no sangue de Davi. Dos 24, só 4, apenas 4. 16 não souberam adorar Deus. E tem mais, pessoas más que continuaram amando o que os outros povos ensinou, pessoas muito com coração mau, cheio de idolatria, de ficar adorando no seu reinado durante 52 anos. Aí eu vou só destacar, que eu coloquei aqui, porque senão a gente vai e perde tema, eu vou só dar uma lembradinha. De 3 a 1, de 1 e 2 é o reinado de Salomão, né? Aí quando vem o reinado, o final de Davi, o final do reinado de Davi, aquela coisa que Adonias fez, o filho de Davi também, e Salomão assume. De 3 a 11, de 1 Reis, é todo o reinado de Salomão. Aí é onde começa o declínio espiritual. A divisão do reino é de 12 a 22, aonde termina 1 Reis, porque 1 Reis tem 22 capítulos. Aí Roboão, filho de Salomão, enfrenta uma rebelião liderada por Jeroboão, que foi lá conversar com ele, vocês se lembram? E o Roboão, do reino do sul, Judá, e Jeroboão, reino do norte, Israel. E daí sucede o declínio espiritual, se afastando de Deus. Aí foi ladeira abaixo. Porque o reino dividido já é uma grande perda, né? Uma grande derrota. Passaram muitos reis, 39, e muitos longe da vontade de Deus. Aí a gente vê que somente 4. Mas em segundo, a gente sabe que quando a gente vai fazendo no lado do reino do sul, Roboão, Abias, Asa, Josafá, ele reinou e ele respeitou a Deus, mas Jeorão, o filho dele, já não. Atalia, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Joaquim, Zedequias. Só que a gente vê assim, na hora que eu estou aqui no lado ruim, ele diz, depois de Nadab, Baasa, Elá, Zirim, tem uns que passam pouquíssimo tempo, assim, 1 mês, 2 meses, Uri, Acabe. Acabe, que estava dentro do reinado do norte, veio de Jeroboão, né? Aí, claro, idolatria já estava fora do templo do Senhor. Mas Acabe, alguns momentos ele foi temente, mas tinha Jezabel, uma mulher totalmente, que nós chamaríamos nos dias de hoje, totalmente demoníaca. Ela tinha legiões. Ela
ela adorava Baal, ela era uma mulher perigosamente má. E aí Elias, um profeta que sofreu muito, Elias, olha, solitário. Elias, mesmo ele tendo alguns profetas que o acompanhavam, discípulos dele, ele tinha momentos de muita solidão. Elias, ele durante o primeiro Reis, a gente vê que ele tinha momentos que ele fazia coisas assim esplendorosas. Ele dizia, vai passar fome, e passava fome. Deus o atendia porque ele realmente tinha intimidade com Deus. Aí acontece que Elias estava, quando ele pediu que juntassem os profetas, porque ele queria saber por que estava tendo tanta seca, né? E ele dizia, quando Acabe disse, você não vai não comigo? Josafá. Quando Acabe chamou Josafá, que Josafá era do lado de Judá, Josafá era temente a Deus. Aí disse, eu posso considerar, porque ele começou a reclamar que ele queria que eles participassem ele queria se rebelar contra um povo que estava cobrando muito deles. Ele disse, posso contar contigo? Ele disse, pode. O teu povo é o meu povo também, por causa da aliança que tinha feito os filhos, né, no reino. E aí ele disse, vamos, pode contar, mas vocês não tem nenhum profeta? Aí chamaram o profeta só disse que estava tudo certo, estava tudo certo. Aí chamou outro profeta, aí ele disse, não tem nenhum outro profeta? Aí ele diz, tem um, mas eu tenho ódio a ele, porque, Acabe dizendo, porque ele só profetiza contra mim. E ele profetizou. Realmente aconteceu, foi quando aconteceu a morte de Acabe. Mas eu quero contar para vocês outra coisa, porque que antes de Acabe morrer, aconteceu de Elias ter desafiado os profetas de Baal e fizeram uma fogueira e disse, aquela que lançar o fogo e é sinal de que é o Deus de verdade. E os 400 profetas de Baal ficaram lá, se cortando todo, colocaram a fogueira e nada. E ele vai lá, pede mais, vai, grita, ele é surdo, grita mais alto. E eles gritavam, 400, e Elias só ironizando. Aí quando foi na vez de Elias foi e pediu que molhasse. Molha de novo, faz um rego, molha de novo. Para eu fazer isso na frente de todo mundo, eu preciso ter muita intimidade. Eu preciso crer que Deus está me mandando. Eu preciso ter sido revelado de uma forma muito forte. Eu preciso ter até na ironia, eu ter me esvaziado, eu estar cheia de Deus, com certeza. Aí, quando foi na hora de ele orar e pedir, mas menino, desceu fogo do céu que lambeu tudo, inclusive a outra fogueira e os 400 profetas. Mas Elias teve que fugir, porque Jezabel, quando soube, ficou irada e disse que ele morreria. Com certeza ele morreria. Então, um homem temente a Deus escondeu alguns profetas e ficou alimentando, mas Elias teve que fugir porque Deus mandou que ele fugisse. E Deus ficou alimentando. Elias, por 2 vezes, ele teve que fugir e Deus ficou alimentando e ele não gostou nem um pouco nas 2 vezes. Ele reclamou. Ele tinha direito porque ele tinha intimidade. E na outra vez foi quando ele foi para uma viúva, né? E lá numa viúva, ele estava achando ruim porque não tinha mais nada. Aí ele foi, porque secou tudo. E ele foi, e a viúva, ele provocou uma bênção. Na hora, enquanto ele reclamava, Deus transformava o que ele reclamava numa grande bênção. Nós só sabemos uma coisa,
que Elias, apesar de ter sido um profeta amado, com muita intimidade com Deus, ele teve um momento com Deus, a vida dele com Deus era mais de isolamento. Mas Deus mandou que ele tivesse um discípulo, porque Deus disse, vai, chama, olha, depois de eu estar sozinho, de eu enfrentar tudo sozinho, de eu ter que não ter nem muito com quem conversar, só raramente eu conversava, porque às vezes eu ficava em locais de isolamento, fugindo. Depois de tudo isso, que aí teria mais detalhes, é muito rico esse livro, só são 22 capítulos, eu sugiro a vocês a ler. E na hora que Elias, ele diz, tá bom, o teu reinado acabou, vai, passa e coloca Eliseu como teu sucessor. Aí vocês vão ver que em 2 Reis vai acontecer isso, o final do reinado de Elias e o início de Eliseu. Elias foi simplesmente um grande profeta, respeitado até hoje, mas que pagou um preço, mas um preço muito caro, para ser um servo do Deus vivo. Muito caro, mas ele se dispôs. Ele disse, não sou eu, antes de Paulo ele disse, mas Deus vive em mim. Eu sou Deus, eu como através do que Deus me dá, eu penso através do que Deus me dá, tudo, meu corpo todo o meu corpo é envolvido na causa do Deus vivo. E isso é fantástico, que Deus nos ensine a sermos assim.